volta com o Jornal do Rádio às 7h46. A entrevista do dia. E o governo do estado criou um comitê estadual que vai apurar denúncias apontadas na Operação Lama Asfáltica. Conforme uma publicação no Diário Oficial do Estado, a força-tarefa será composta aí de 7 instituições estaduais e nessa segunda-feira, dia 6, o comitê já realizou uma reunião. Sobre esse assunto, também as negociações salariais dos servidores, sobre esse texto que foi aprovado da DRU, conversamos também com o Aldo, direto de Brasília, e a gente pode bater um papo também com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Riedel, bom dia. Bom dia, Joel, bom dia, Lívia, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos começar falando a respeito desse comitê, já sabendo que a Operação Lama Asfáltica está aí, na imprensa, no dia a dia da população sul-mato-grossense. Qual o objetivo, então, da criação disso e de que forma vai facilitar aí as investigações? Lívia, desde o ano passado, quando começou a lama asfáltica e depois, no segundo momento, fazendas de lama, e as denúncias foram avançando, algumas secretarias que estão diretamente ligadas às denúncias, aos contratos e toda essa situação, foi vendo o volume de análise ser aumentado, o envolvimento por parte dessas secretarias. E aí o Estado, desde o início desse governo, tem um instrumento institucional que é o Conselho de Governança, que é composto pela Secretaria de Governo, pela Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Administração e Secretaria de Fazenda e PGE. E esse Conselho de Governança é uma instância superior que responde diretamente ao governador para as decisões mais relevantes do Estado, no que se refere ao financeiro, recursos humanos e outras questões relevantes. E o Conselho decidiu chamar toda essa discussão para uma análise do próprio Conselho, criando um comitê específico, que é o comitê temporário e que vai analisar todos esses processos aglutinando, independente de qual secretaria seja, da infraestrutura e de obras, ou da educação, ou da fazenda, o que tem de processo envolvido nessas operações e que chegaram a esse governo, nós vamos compilar todos e esse comitê vai fazer uma análise e dar encaminhamento para que o Conselho de Governança tenha procedência em relação a todos esses processos. Secretário, na iniciativa privada, na casa da gente mesmo, você tem alguma desconfiança de um funcionário, você pode imediatamente demiti-lo, ou mesmo assim ainda está sujeito a cometer alguma injustiça, ou depois ter que pagar por isso. No governo do estado é mais complicado ainda, tem servidores de carreira e tudo mais, e é claro que a gente ouve dizer que alguns podem estar envolvidos com isso. Qual que é a preocupação do governo para lidar com isso? Vocês estão trabalhando ainda, de repente? Não, sem dúvida que é uma preocupação e há instrumentos também dentro do processo formal para se apurar isso e é o que está sendo feito. Seja uma sindicância, seja um processo administrativo disciplinar e que já estão em andamento. E esse comitê ele é justamente para poder fazer essa análise. Já foi pedido ao juiz o compartilhamento de todos os autos das operações de uma maneira geral, para que esse comitê tenha acesso, possa melhorar a qualidade do seu trabalho e que no que depender de análise administrativa para ser feita, realizada e dar encaminhamento, o comitê é que vai ter essa condição a partir da análise dos documentos. E nesse caso específico dos servidores, se tiver responsabilização direta, nós somos até obrigados a tomar nossas medidas e é o que vai acontecer, não tem como ser diferente. Secretário, nessa reunião de segunda-feira, o que foi discutido e qual que é a preocupação dessas 7 instituições aí que estão fazendo parte dessa comissão, desse comitê? Foi justamente, primeiro, compilar tudo que está envolvido, que diz respeito ao governo nessas operações. Depois estabelecer uma metodologia de trabalho. Nós teremos reuniões semanais e 4 servidores destacados pelo comitê ficarão tempo integral atuando em cima da análise de todos esses processos. Essa é uma primeira medida. E a partir do momento que os encaminhamentos, isso vai se dar num curto prazo de tempo, já tenha sido definido, passa-se ao Conselho de Governança que delibera a ação a ser tomada em cima da análise documental feita pelo comitê. E existe um prazo aí de conclusão dos trabalhos ou vai ser um comitê permanente, uma vez que, digamos assim, as denúncias aí da Operação Lama Asfáltica, da Fazenda de Lamas, muitas nascem de ações que foram adotadas e de contratos que nasceram dentro do próprio governo? Sem dúvida. O comitê ele é temporário, como o próprio nome diz, para que haja a conclusão de
todas essas análises. A gente não coloca prazo porque a gente não tem como saber o que mais pode vir. Mas dentro do que já está posto, dentro do que já está em andamento, o nosso objetivo é ser mais célere possível e dando encaminhamento a cada um dos casos, porque são vários, não é uma situação específica. São processos que envolvem diferentes estradas, diferentes obras, ou processos da educação, são vários processos e cada um vai ter o seu tempo de resposta. E o que chamou mais atenção em todas essas denúncias aí dessas operações? Olha, a própria imprensa já divulgou, e é o que nós estamos fazendo uma análise bem detalhada, em relação a algumas obras, né, de rodovias importantes do Estado, que tiveram com toda essa chuva um prejuízo muito grande, seja pela qualidade, seja pela execução ou pelo projeto, e é isso que vai ter que ser analisado e que o Estado vai ter que investir um recurso expressivo nessas mesmas obras. Então tudo isso vai ser analisado para ver qual é o encaminhamento que nós temos que dar. Eduardo Riedel, todo mundo quer aumento, independente de como as coisas estão, né? A gente tem essa mania de falar assim, quando é uma outra categoria você consegue entender, não, porque a situação do país, do Estado é difícil, mas chega na hora de lidar com a sua categoria, mas tem que dar o aumento e tudo mais, e o governo vem enfrentando, né, de maneira, eu digo até mais tranquila, né, as negociações. Algumas categorias esticam mais, espicham mais. Como que tá essas negociações? Estão praticamente conclusas, né? Nós passamos aí realmente mais de 2 meses envolvidos diretamente com os mais de 47 sindicatos e representações de categorias. Nós adotamos uma estratégia, primeiro, clara e transparente com todos os sindicatos, de mostrar as contas do Estado. Não tem porquê eles não participarem dessa decisão conjunta. E é como você disse, as pessoas querem a sua reposição salarial, querem ver o justo, muitas vezes, aumento dos seus salários que já estão numa situação debilitada, mas contra fatos e matemática a gente não pode brigar. E o fato é que a crise econômica é enorme e os números não fecham dentro de um equilíbrio e de uma responsabilidade fiscal que nós somos obrigados a ter. Então nós estamos buscando o melhor caminho e adotamos um caminho de melhorar aqueles que têm uma renda menor dentro do conjunto de servidores de Estado, são 50 mil, e sem dúvida nenhuma mais de 70% vão ter acima da reposição inflacionária. E isso para nós foi motivo de muito debate, muita discussão, e não que seja justo ou injusto, foi um caminho para minimizar. O Brasil está atravessando uma crise econômica enorme, nós temos mais de 16 estados com dificuldades de pagamento de folha, atrasando, parcelando, não pagando, alguns poucos estados não pagando os inativos, e nós não queremos chegar nessa situação. Então nós vamos trabalhar com muita responsabilidade para poder manter o salário em dia dos nossos servidores, que é o nosso maior ativo. E, secretário, o governo chegou a emitir uma nota, né, dizendo que nessa revisão geral, né, do exercício de 2015, em dezembro de 2014, já havia havido uma antecipação dessa questão da reposição salarial? Essa é uma discussão que as categorias elas insistem em dizer que a revisão de dezembro de 14 ela foi uma correção de distorção do passado. Só que quem pagou a conta fomos nós em 2015. Tanto é que se você olhar a massa salarial de 14 e a massa salarial de 15, o aumento foi de 21%. Eles falam, mas vocês não deram um aumento em 15? Não, mas tivemos que cumprir tudo que foi dado em 14, além da reposição salarial de maio de 14. Em dezembro passou a vigir uma série de outros aumentos de 14, 18, 12%. Então a massa salarial cresceu 21% de 14 para 15, sem nós termos dado aumento. Então nós tivemos que cumprir isso, e é por isso que em 15 a gente teve que segurar o desenvolvimento do crescimento de toda essa despesa, até porque foi quando a crise se acentuou, se agravou. O crescimento da receita em 15 foi 2,65% nominal, muito menos do que a inflação. Então nós tivemos que segurar, é uma conjuntura do país, e nós vamos trabalhar dessa maneira e trabalhando para melhorar e reativar a economia, que é o que a gente precisa destravar nesse Brasilzão e fazer as coisas voltarem a andar, a rodar, que é bom para toda a sociedade. Foram duas situações, na verdade, né, Riedel? Além de ter antecipado no governo anterior, né, ter colocado essa espécie de bomba-relógio, ainda teve a crise que aconteceu no Brasil, né? A gente pode atribuir a isso também, e como forma emergencial, a questão do abono salarial? Sem dúvida, sem dúvida. A crise ela não foi uma crise pontual, ela foi uma crise absolutamente genérica,
pegou praticamente todos os setores, e o abono, quando você fixa um valor, na verdade você está dando um percentual maior para quem ganha menos do que um índice específico e generalizado. Se a gente desse 3% para quem ganha o teto 30 mil, ok. Para quem ganha R$ 1.200, vai ser muito pouco. O abono, ele dá 15%, 20% para quem ganha 1.200, mas um percentual muito pequeno para quem ganha mais. O que nós estamos pedindo é um pouco de paciência para essas categorias que têm uma remuneração melhor e conseguimos atuar dentro de uma nova lógica das carreiras. Nós estamos reposicionando algumas correções, algumas injustiças e correções que precisavam ser feitas. Trabalhamos em praticamente todas as carreiras, Joel. Isso foi um trabalho muito grande da equipe, mas que conseguiu minimizar um pouco dessas diferenças. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente viu as notícias de ontem para hoje a respeito da questão do ranking da transparência do Ministério Público Federal, no qual Mato Grosso do Sul saltou em mais de 500%, melhorou mais de 500%, passando de 1,4 para 9,1 no ano passado. Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, dessa política nova, né, do portal da transparência e tudo mais. Essa foi uma notícia extremamente satisfatória para toda a nossa equipe, né? Esse é um compromisso que o governador Reinaldo Azambuja fez enquanto candidato, assumiu o governo, nos entregou essa responsabilidade, que reunimos uma equipe. E o estado do Mato Grosso do Sul era o penúltimo colocado em transparência na análise do Ministério Público Federal e outras entidades. Assinamos o compromisso da Lei de Acesso à Informação, desenvolvemos o portal, criamos toda uma estrutura de resposta a questionamento de qualquer cidadão sul-mato-grossense, e todas essas ações conjuntas em desenvolvimento levaram a esse resultado em sair de uma nota 1,4, penúltimo lugar, para chegar a 9,1 de 0 a 10, o que nos dá muito orgulho e satisfação. E ontem mesmo, conversando com a equipe, estavam todos muito felizes por entregar para a sociedade esse produto. Nós confirmamos um compromisso de chegar à nota 10 no ano que vem. Vamos continuar trabalhando muito para isso. E o que isso significa? Significa um pilar extremamente importante da governança, de uma sociedade mais desenvolvida, de critérios de gestão como um todo, que minimizam, inibem a corrupção, minimizam acesso à informação da sociedade. E é isso que a gente precisa avançar. E uma última ação que já está na Assembleia Legislativa para completar esse quadro é a Controladoria Geral do Estado. A auditoria tem participado ativamente desse processo e a Controladoria é um instrumento da sociedade e do próprio governo para poder trabalhar preventivamente em qualquer problema que venha a ter no governo. Secretário, em momentos, em épocas de crise, a gente tem aprendido a falar algumas palavras que a gente até então não conhecia, né? E temos procurado aqui trazer de maneira bem didática para a população entender, né, como que influencia Brasília, em Mato Grosso do Sul e, consequentemente, em Campo Grande. A gente falava hoje pela manhã com o nosso correspondente, o Aldo, lá em Brasília, né, o Aldo Silva, e conversava sobre a votação de ontem, né, da DRU, que é a Desvinculação de Receitas da União. Até para falar é difícil, né? E aí a gente foi entender, né, que aquilo é uma maneira do governo federal poder movimentava 20%, agora movimenta 30% de recursos aí arrecadado com impostos. Né? E no texto está também que os estados e municípios também terão essa liberdade. Como que é isso? Isso impacta positivamente? Não foi aprovado ainda pelo Senado, mas de uma fala do presidente presidente do Senado, Renan Calheiros, que vai ser aprovada rapidamente, né, pelo Senado também. A DRU, né, ajuda a gente ou não? Essa sopa de letrinha, né, Joel? Ela é complicada pro cidadão entender. Tem LOAS, tá? Tem LOAS, ninguém entende nada, né, da DRU, da LOA. Mas o aspecto principal é tentando colocar de maneira muito clara o orçamento de uma instituição pública como o governo federal, o próprio governo do estado, ele tem os seus vínculos. O que quer dizer isso? O estado de Mato Grosso do Sul tem que gastar 12% do seu orçamento com saúde, 25% com educação. E isso é amarrado. Isso não pode fugir da regra. Quando você flexibiliza essa DRU ou a DRE, que é a desvinculação da Receita da União ou do Estado, você permite flexibilizar esse percentual. E isso, no nosso entendimento, é extremamente positivo. Não que você vá atuar em detrimento à saúde ou educação, mas numa situação contingencial ou de crise, você, sem dúvida nenhuma, pode ter prioridades. O governador Reinaldo, por exemplo, colocou como prioridade a saúde.
né, e está fazendo um baita investimento em saúde. E não é fácil você concluir e chegar nos 12% da receita, porque falta em outro lugar, seja na segurança, seja na própria educação. Então você tem cada estado com uma situação e o próprio governo federal com uma situação. Então você colocar um número fixo, estanque, não é uma medida orçamentária inteligente no nosso ponto de vista. A responsabilidade do gestor com o que ele tem que fazer em relação à saúde, educação e segurança, ela vem ano a ano em cada orçamento. E é isso, no nosso entendimento, que deveria ocorrer. Desvincular do orçamento esses percentuais, no meu ponto de vista e no nosso entendimento, é uma grande medida para a gente poder melhorar a aplicação do orçamento, seja do Estado, seja da União. E falando em orçamento, a questão da lei orçamentária anual já está tramitando. Sem dúvida, a LOA já foi para a Assembleia Legislativa e, de novo, né, ela tem que refletir todas as vinculações. E isso nem sempre é o adequado, até porque o Estado pensa num plano plurianual, com todos os investimentos a serem feitos, as aplicações, só que você tem as vinculações obrigatórias que você tem que colocar naquele orçamento e cumprir, e isso torna, muitas vezes, a vida do Executivo difícil em relação a essas amarras. Mas nós estamos cumprindo a lei e vamos discutir com a Assembleia agora essa legislação que foi colocada para o ano que vem. E tem alguma novidade dentro desse sentido, nesse assunto? Não, nós estamos seguindo a legislação, ela está dinâmica, se passa no Senado, aí nós temos a oportunidade ainda de alterar no orçamento essas modificações. Agora, o orçamento está refletindo aquilo que o PPA determinou no ano passado em relação às aplicações dos próximos anos. Então não há novidade por enquanto, mas sem dúvida nenhuma podemos sofrer alteração na LOA em função dessas votações no Congresso. Tá certo, então. Conversamos com o Eduardo Riedel, secretário de Governo, Gestão Estratégica. Falamos sobre o comitê que vai apurar as denúncias da Operação Lama Asfáltica e Fazendas de Lama, negociação salarial dos servidores. Falamos também sobre a DRU, A LOA e sobre a transparência, né? Mato Grosso do Sul agora é o 10º no ranking, melhorou 500%, saltou aí para uma nota 9.1, conforme o Ministério Público Federal. Obrigada pela sua participação, secretário. Eu que agradeço, Lívia, Joel, muito obrigado pela oportunidade. Deixo um abraço aqui a toda a sociedade sul-mato-grossense. 8h05, está na hora de ir embora, Lívia Machado. Até amanhã, né? Até amanhã aqui no Jornal do Rádio, a partir das 7 horas da manhã, mas hoje tem Jornal da TV ao meio-dia, os melhores momentos do bate-papo com o secretário Eduardo Riedel. Você confere também na TV Educativa, canal 4 da TV aberta, 15 da NET, no Jornal da TV, até lá, meio-dia. Um beijo. E a gente deixa todo mundo aí com o som do Juscelino Burton, o Juju. Ô, Joel, eu peguei uma música Eu dancei, não sei aonde. que você dançou no Noroeste antigamente, quando você veio... No Noroeste? No Noroeste. A dona Ana, a família toda vai bem, né? Manda um abraço. Você lembra dessa música aqui, Joel? Ó, vamos ver. Shake Stevens. 70 e pouco, Esse... 71. Verdade. Give me your heart tonight. Give me your heart tonight, Vamos exatamente.